Vamos colocar de pé em nome de Jesus. As crianças que vão subir, fica lá com a tia Renata já lá no fundo. Crianças de 2 a 12 anos. A tia Renata vai ficar lá, vocês vão subir depois do louvor, mas já pode ficar lá com a tia Rê, tá bom? Feche seus olhos. Fale com o Senhor, agradeça a Ele por você estar aqui. Agradeça porque mais um dia a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Ele te deu fôlego de vida nessa manhã. Ele te deu graça, Ele te deu sustento. É por isso que você está aqui nessa noite. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, porque sabemos o quão precioso o Senhor é para nós. Queremos engrandecer o teu santo e poderoso nome, pois não há outro além de ti. Não há Deus que possa fazer obras como as que fazem o Senhor nas nossas vidas. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Aquilo que nós fazemos, ó Deus, que desagrada tanto o teu coração. Mas sabemos que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos limpa, que o Senhor nos santifica. Por isso, Senhor, nessa noite nós queremos ser santificados pela tua verdade, para que nós possamos contemplar, ó Deus, as maravilhas do Senhor aqui neste lugar. Senhor, como eu disse pela manhã, chegou o tempo, Senhor, de nós fazermos escolhas. Chegou o tempo, Senhor, de nós escolhermos quem que nós queremos servir, onde nós queremos chegar, onde nós queremos estar. E a tua palavra diz que o Senhor nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos escolher. Senhor, e eu nessa noite escolho, Senhor, estar na tua presença. Meu irmão, se você escolhe estar na presença do Senhor, se você escolhe servir ao Senhor, diga a Ele, porque chegou o tempo, irmãos, que nós não podemos mais brincar. A palavra do Senhor diz: aquele que está limpo, limpe-se cada vez mais, santifique-se cada vez mais. E aquele que está sujo, suje-se cada vez mais. Que a palavra do Senhor quer dizer que chegou o tempo de você escolher se você quer se limpar, ou se você quer viver sujo neste mundo que é só ilusão, neste mundo que é só engano. O que o mundo nos dá é passageiro, mas o que o Senhor nos dá é eterno, é santo, é puro, é bom. Santo, 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 santo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor nessa noite. Ele está neste lugar, escolha adorá-lo. Escolha, escolha estar na presença deste Deus que é poderoso, que é santo, que é maravilhoso, que é tremendo, que é forte, que é soberano. Santo, santo. Pastora, mas eu não sei o que falar. Diga só para Ele que Ele é santo. Ele não se importa com as palavras. O que Ele importa é como o seu coração está diante dEle. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. 24 horas os anjos cantam: santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Seja adorado, Senhor, aqui nesta noite. A tua presença é honrada, Senhor, aqui neste lugar.
tudo que nós temos, Tu és tudo que nós precisamos. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Tu és santo, 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 santo. Levante as suas mãos. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade, Jesus. Tu és santo. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. Diga a Ele. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo, nosso amigo, santo, esperamos. Com seu olho e com seu olho venha-nos hoje, e com seu fogo, Jesus, e com seu fogo. Erga sua voz, meu irmão, e declare o que dizer. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
Declare. Faz de novo, faz de novo no teu povo. Clama-te mais uma vez. Mais alto para Ele. Faz de novo o teu povo. Solte a voz e Mais declare. uma vez. De novo. Faz de novo. Clama-te. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Comece a pedir para que a presença do Senhor venha se manifestar sobre a tua vida nesse momento. Peça, Espírito Santo de Deus, eu peço o teu manifestar de vida, de poder agora sobre mim. Eu peço que o teu toque venha agora invadir a minha vida, venha invadir a minha casa, venha através da minha vida tocar a minha família. Eu quero nessa noite, Espírito Santo de Deus, transbordar na tua presença. Eu quero que os meus caminhos sejam direcionados pelo Senhor. Deus, eu sei que só o Senhor tem poder sobre a minha vida. Eu sei que só a tua graça me basta, e o teu amor, o teu poder, a tua unção, ela vem se aperfeiçoar, Senhor Deus, nos meus momentos de fraqueza. Por isso nesse momento eu quero buscar por ti. Vem, Senhor, vai respondendo agora a oração, o clamor do teu povo que necessita a tua manifestação de vida sobre a vida deles. Revela agora o teu poder, traga sobre nós nessa igreja, nessa noite, o teu poder sobrenatural. Que o ambiente dos céus venha ser revelado sobre as nossas vidas, que o ambiente da tua glória venha ser liberado sobre as nossas vidas. Se você ora em línguas, meu irmão, você pode nesse momento orar em outras línguas e ser fortalecido no Espírito Santo de Deus. Vem, Jesus, se manifesta sobre nós com poder, com graça e com glória. Choramarabaxê, edecantadie marabassore, dedemachore, edecantarabaxê. Deixa fluir do teu interior uma adoração verdadeira. Deixa fluir agora. Deixa fluir da tua vida agora uma adoração que move os olhos de Deus para este lugar, para a tua vida. Vem agora, Deus. O Senhor tem sido tão bom para nós. Desfrute da presença dEle. Onde o Espírito Santo habita, aí é a liberdade de Deus.
Nós nos gastaremos e nos deixaremos gastar pelo teu evangelho, Jesus. É o teu amor por nós, alto, tão alto, fundo, profundo, alto, tão alto, é o teu amor. Você que há tempos não sente a presença de Deus, peça para o Espírito Santo, faz de novo sobre as minhas vidas, faz de novo sobre o meu ministério, realiza de novo a tua obra, traz de volta o primeiro amor que eu sentia pela tua presença, faz de novo nessa noite sobre a minha vida, vem restaurar a minha vida diante do Senhor, peça a Ele, porque se um filho que clama ao Pai, Ele faz coisas boas nessa terra, quanto mais ao Senhor, a um filho que clama a Ele. Deixa a água descer sobre a terra seca, deixa a água descer, Desça! reaviva os corações, deixa a água Toca-nos, Espírito descer Santo! sobre a terra seca, Toca-nos, deixa a Espírito de água Deus! descer, reaviva os corações, Desperta-nos pro teu tempo, Jesus! Desça! deixa a tua água descer, deixa a água descer e reaviva os corações, deixa a água descer sobre a terra seca, deixa a água descer e reaviva os corações. Faz de novo, Paz! faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo, clama-te. Levante suas mãos aos céus, você que pode. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem algo preparado para minha vida nessa noite, e eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já sonhou para minha vida, porque eu sei que este é o alimento necessário para que eu continue a minha caminhada nesse tempo, debaixo da tua graça e debaixo da tua glória, no nome santo de Jesus. Você que pode, aplauda aí ao Senhor, glorificando e exaltando o nome dEle. Glória, 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 glória ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Pode tomar o seu lugar aí em nome de Jesus. Paz seja convosco. Abra a palavra de Deus em Josué capítulo 1. Teu filho vai lá para cima, mas lá tá tudo com distanciamento, tá? Tá tudo certinho lá também. Com climatizador lá em cima. Liga aqui para mim, Laila, por favor. Se bem que aqui embaixo eu tô com calor, não sei o você aí, né? Então tá bom. Josué capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 10. Diz o seguinte: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuirdes. Vamos até aqui, depois nós vamos de parte por parte. Fecha os teus olhos, peça que o Senhor venha ministrar sobre o teu coração, que o Espírito Santo te dê entendimento nessa noite da palavra ser revelada sobre as nossas vidas. Pai, nós nos rendemos ao Teu Evangelho nessa noite, nós necessitamos compreender a Tua palavra, que ela venha produzir efeitos de transformação, de conversão e restauração sobre as nossas vidas. Senhor, eu me coloco na inteira necessidade do Senhor, para que eu possa falar ao Teu povo com clareza, com entendimento, a fim, Deus, de que a semente plantada sobre nós nessa noite venha produzir frutos de transformação 30, 60 e 100 por 1, a fim de que o Teu nome seja exaltado e glorificado
glorificado. Enquanto a tua palavra é ministrada, trata, cura, sara e liberta o teu povo, a tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Digam graças a Deus. Antes de nós começarmos aqui nesse trecho que nós lemos, deixa eu voltar um pouquinho antes para a gente entender quem foi Josué. Se nós analisarmos a história da Bíblia, do Antigo Testamento, nós lembramos que o povo, o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava preso lá na terra do Egito. E lá, o rei do Egito começou, o faraó começou a escravizar o povo, e o povo foi até o rei de faraó e falou, olha, está muito pesado para nós, está muito difícil para nós, e o povo de Deus era um povo abençoado mesmo naquela terra. Então os filhos deles nasciam, e não morriam, os filhos das egípcias, que era do povo de faraó, nascia e de repente as crianças eram fraquinhas, mirradinhas e morriam. Então daí o faraó começou a observar que o povo de Israel era um povo mais forte, era uma raça mais forte, mais abençoada. Então eles começaram a castigar o povo de Deus que estava lá naquela terra. Daí a Bíblia fala que o povo gemia, o povo clamava ao Senhor dia e noite pela misericórdia. E Deus então ouviu o clamor e o gemido do povo. Então Deus levanta ali naquele tempo Moisés, que foi o libertador do povo. Então Moisés se levanta e começa a ser boca de Deus para falar ali com o povo, para ir até faraó. Aí passa as 10 pragas, coisa e tal, o povo sai do Egito, passa pelo deserto e prestes a entrar na terra de Canaã, que era a terra prometida da boca de Deus, pela boca de Deus, a Bíblia fala que Moisés ele foi retirado por Deus, ou seja, Moisés ele chegou, cumpriu-se os seus dias, ele morreu. Então Deus levanta um outro sucessor no lugar de Moisés, que é Josué, diga glória a Deus. E aí, onde que nós entramos, depois de toda essa história, Josué, ele começa então a conduzir ao povo. E a primeira coisa que nós vemos aqui, onde que nós vemos no versículo 10, Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, a possuirdes. A travessia do Jordão era o último passo para que eles chegassem na terra prometida da parte de Deus. Então, por exemplo, vamos supor que aqui onde que está o altar, aqui fosse a terra seca. Aqui onde que eles estavam. Porém, nesse trecho, até lá do outro lado, era o rio Jordão. E eles tinham que possuir a terra para o lado de lá. Ou seja, então, o rio Jordão ali para eles era um problema que eles tinham que resolver naquela situação. Era a última situação até que eles chegassem sobre a bênção que eles necessitavam. E a primeira coisa aqui que Josué ele instrui ao povo, ele diz, olha, peguem, provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias nós passaremos este Jordão. Ou seja, crie um estoque para vocês de alimento, porque se nós passarmos nesse Jordão e acontecer qualquer tipo de problema, além do que nós esperamos, ou se nós ficarmos mais do que o tempo que nós temos na nossa cabeça, na nossa mente humana, vocês estão preparados. Meu irmão, trazendo aqui agora para nós, para os nossos dias, trazendo aqui para o nosso tempo. Hoje, praticamente, na nossa cidade, nós não temos problema com fome. Na nossa cidade de São José do Rio Preto, poucas pessoas passam fome. Talvez quase nenhuma morra de fome. Tem as pessoas que passam necessidade? Sim, mas a nossa terra aqui, a nossa cidade é muito abençoada. Tem outras partes do Brasil, outras partes do mundo que sim, as pessoas morrem de fome. Mas aqui o nosso problema não é comida. Mas sabe qual que é o nosso problema como igreja nos dias atuais? Que muitas vezes nós não temos um estoque espiritual para com Deus. Muitas vezes nós já não temos uma vida de oração que é regrada durante os dias. E quando chegam as adversidades, quando chegam os rios Jordões que nós temos que passar na nossa vida, que são as dificuldades, nós não estamos preparados para aquilo. E o que Josué estava orientando o povo era, olha, estejam precavidos, não sejam pegos de surpresa. E hoje nós como igreja, nós somos pegos de surpresa porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós não podemos deixar para orar só quando chega o problema. Você não pode deixar para estar na igreja só quando as coisas começam a ir errado na tua vida. Você não pode começar a aprender a palavra de Deus, ler a Bíblia, meu irmão, só quando o teu casamento está indo por água abaixo. Não, você já tem que manter um estoque espiritual, porque quando você tem um estoque, você não é pego desprevenido, você está firme, você está debaixo da graça, debaixo da glória de Deus, e quando chega o dia mau, porque a Bíblia fala que chegará para todos nós o dia mau, você está preparado e alicerçado no nome santo de Jesus. A igreja como líder, o pastor como líder, os obreiros como líder, os pastores de forma geral como líderes, o que eles podem fazer, meu irmão, é ensinar a igreja, é orientar a igreja. Agora, muitos aqui podem ter ouvido Josué e podem não ter.
né, decidido a obedecer. Não vou pegar alimento não, coisa nenhuma. No meio do caminho eu peço para o meu amigo, no meio do caminho eu peço para outra pessoa, no meio do caminho essa jovem deve ter. Lembra das 10 virgens? A parábola que conta no Novo Testamento, que Jesus contou, que tinha 10 virgens, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nécias, ou seja, bobas, não estavam nem aí com a situação. E a ordem era, olha, fiquem preparados porque o noivo vai vir. E é necessário que vocês estejam com a lâmpada acesa, com a lamparina acesa, para que o noivo possa identificar que vocês há luz em vocês. Das 10, 5 estavam ali, Não, nós temos e temos aqui um estoque também. As outras 5 nós temos, mas só o que nós temos já está bom. Aí de repente ouviu-se uma voz, ei, aí vem o noivo. Aí das 10, as 5 prudentes, elas tinham tanto o azeite para acender a sua lamparina, como um estoque. E as outras 5 falaram, agora a gente precisa correr, a gente precisa ali no botequinho comprar azeite, a gente precisa ir lá no Mufato comprar azeite, a gente precisa ir ali no Trídico comprar azeite. Só que, se elas fossem, não ia dar tempo, porque o noivo ia chegar. Então o que elas fizeram? Como muitos têm feito hoje, como eles não criam um estoque, uma vida de oração, olha, ore para mim, interceda por mim, me dá um pouquinho do teu azeite. O que elas falaram? Não, eu não posso dar do meu azeite, porque se nesse momento eu der do meu azeite para você, eu não vou ter para mim e você também não vai ter. Então vai estar nós dois danados da vida. Então aquelas 5 que eram prudentes estavam preparadas. Daí essas 5 saíram para comprar. Nesse intervalo de tempo que elas foram atrás de uma vida de oração, de uma vida de renúncia, de transformar a vida delas, porque chegou o problema, veio o noivo, as 5 que estavam preparadas subiram e as 5 que não estavam ficaram. Então, meu irmão, é isso que Josué estava orientando o povo. Olha, estejam preparados, porque em qualquer momento, em qualquer situação que vocês precisarem, vocês estão em santidade, vocês caminham com o Senhor. Então, se chegar a doença, você sabe como orar, você sabe como jejuar, você sabe como repreender. Se chegar o diabo, você sabe orar, você sabe expulsar, você sabe dar ordem em nome de Jesus. Então, você não vai ser pego desprevenido, porque a palavra já te orienta que existe sim o dia mau. Mas para isso é para que nós venhamos estar revestidos de toda a armadura que vem da parte de Deus. Era isso que Josué estava ensinando o povo. E o povo então agora estava despreocupado, porque qualquer situação adversa, eles já estavam com estoque de comida. Então esteja você em nome de Jesus, preparado e revestido do poder de Deus. Porque qualquer luta que porventura vier sobre a sua vida, você já está preparado e você não tem o que temer em nome de Jesus. Sabe qual foi o maior problema nessa pandemia que aconteceu? Não foi nem só o coronavírus, não foi nem as pessoas que morreram, mas foi o arrombo que eles fizeram, psicologicamente na cabeça do povo. Por quê? Porque quando chegou essa notícia, o tanto de gente que se desesperou, o tanto de pessoas que não estavam preparadas, o tanto de pessoas que falaram assim, agora eu vou morrer, a minha esposa vai morrer, o meu marido vai morrer, os meus filhos vão morrer. E muitas pessoas morreram mais psicologicamente do que pela própria doença em si. Por isso, meu irmão, você tem que andar com os pés no chão. Você tem que edificar a tua casa sobre a rocha que é Jesus. Porque quando você está baseado na palavra de Deus, automaticamente qualquer adversidade você vai resolver através dela em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? É assim que é e pronto. Olha o que mais que ele continua dizendo no versículo 12. Falou Josué aos Rubenitas, ou seja, do povo da tribo de Ruben, e aos Gaditas, que era da tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés. Falou Josué aos Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, o servo de Deus, dizendo, o Senhor, o vosso Deus, vos concede descanso e vos dá essa terra. As vossas mulheres, os vossos meninos e o vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e a possuireis, a que vos Moisés deu, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para a nascente do sol. Sabe o que está explicando aqui? Então era 12 tribos, 13 porque a de Manassés foi dividida em 2, mas eram-se 12 tribos que se tinha do povo, que era a descendência de Jacó, 12 tribos. Então o que acontece? Vamos supor, essa tribo,
essa tribo e metade dessa tribo, quando estava Moisés ainda vivo, eles conversaram com Moisés. Moisés, olha, a terra prometida de Deus é aquela que é do outro lado do Jordão, mas nós não podemos ficar para o lado de cá. Nós gostamos desse campo, aqui é interessante para nós, nós não podemos ficar para o lado de cá. Essas 2,5 tribos pediu. E Moisés falou, tudo bem, não tem nada de errado nisso. Só que, agora, quando chegarem-se para lutar, para conquistar a terra do outro lado, porque por mais que eles passassem o Jordão, eles tinham que tomar posse da terra, os valentes dessa tribo, os valentes dessa tribo, os valentes dessa tribo, que eram os homens de guerra, teriam que ajudar os demais. Então aqui o Josué estava como, lembra que vocês falaram que quando chegar a situação adversa, vocês lutariam, os seus filhos, as crianças e o gado, pode ficar para o lado de cá seguro. Só que os valentes, os homens de guerra vão lutar. Eles falam assim, tudo bem, sem problema nenhum. Sabe o que isso aqui nos ensina para os dias de hoje? Talvez, meu irmão, as nossas vidas são diferentes umas das outras. Por mais que nós servimos o mesmo Deus, talvez os problemas que eu tenho, esse irmão não tem. E os problemas que ele tem, essa irmã não tem. Os problemas que essa tem, aquela ali não tem. O problema que ela tem, eu não tenho. Então, na verdade, nós precisamos entender que cada um tem um tipo de problema. E claro que não dá para a gente resolver todos os tipos de problemas, mas nós podemos resolver em oração e intercessão, sabendo que existem pessoas que necessitam da nossa intercessão em oração em nome de Jesus. Era isso que, na verdade, Josué estava dizendo aqui, olha, talvez a tua vida está mais tranquila, talvez você não tenha problema financeiro, meu irmão, talvez você não tenha problema de saúde, talvez o teu casamento é uma bênção, talvez os teus filhos são uma bênção, mas tem pessoas que têm os filhos que estão presos nas drogas, tem pessoa que tem passado problema financeiro, e talvez você até não pode ajudar financeiramente, mas você pode orar, você pode interceder. Ou seja, Deus estava falando aqui para o povo, para essas tribos, que eles também tinham responsabilidade pelos demais que ainda não conheciam o Senhor. Por isso que você tem que orar não só por você, mas você tem que orar pela tua família. Você tem que orar pelos seus pais que talvez ainda não conhecem a Cristo, pelos seus irmãos que ainda não conhecem a Cristo. Você tem que todo dia apresentá-los diante de Deus. Deus, salva o fulano de tal, salva os meus sobrinhos, salva os meus pais, salva os meus avós, salva aqueles que necessitam em nome de Jesus. Você não pode ser egoísta a ponto de ter a tua vida transformada e agora achar que está tudo bem porque com você está bem. Não, aqui a Bíblia está mostrando que na verdade a responsabilidade dos demais também era desse que teria ficado para o lado bom. Tem muitas pessoas, muitas famílias, que elas vêm de lares, né, muito mais complicados espiritualmente. Pessoas que já passaram, né, por obras de macumbaria, pessoas que já passaram por vários casamentos, e isso daí tem tentado acompanhar as famílias. Pessoas que já foram, né, chefes, líderes de centros de umbanda, centros espíritas, e esses demônios acompanham essas pessoas. Então nós que talvez temos uma vida um pouco mais tranquila na presença de Deus, que nós sejamos, né, os intercessores para que essas pessoas tenham uma vida abençoada como nós temos tido da parte de Deus também. Era isso que a Bíblia está falando, a responsabilidade das pessoas também é tua. Por que você acha que Deus tem te levantado, meu irmão? Por que Deus tem te dado condição? Por que Deus tem transformado a tua vida? Por que Deus tem te dado autoridade? É egoísmo nós pensarmos que é só para nós. Já pensou se Jesus tivesse pensado isso? Não, eu sou o escolhido de Deus, eu sou o filho de Deus, o Espírito Santo envolveu a minha mãe, se envolveu a minha mãe, então tudo é para mim. E não tivesse pensado nos demais? Mas pelo contrário, tudo que ele fez foi mais pelos outros do que por ele mesmo. E quando ele fazia para os outros, o nome dele estava sendo engrandecido e exaltado pelo próprio Deus. E o Senhor estava fortalecendo e abençoando o nome dele para todo sempre. Por isso que o nome dele hoje expulsa os demônios, por isso que o nome dele hoje cura as doenças, o nome dele abre as portas, o nome dele quebra as obras de macumbaria, de feitiçaria, porque na verdade, mesmo tendo toda a sua glória, ele se deixou ela de lado e se fez como um homem comum e natural. E hoje, se nós somos abençoados um pouquinho, nós queremos esbanjar mais espiritualidade e não interceder por aqueles que necessitam. Seja você aquele que tem uma promessa sobre a tua vida e ore pelos demais também. Quem pode dar um glória a Deus aí? 16. Então responderam a Josué, ou seja, né, o povo, né, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Manassés, na metade. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes nós faremos, e aonde quer que nos envies, nós iremos. Como
em tudo nós obedecemos a Moisés, assim também obedeceremos a ti. Não somente, tão somente, melhor dizendo, seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Olha, a promessa que eu fiz, eu vou continuar. Mas Moisés já não estava morto, sim ou não? Estava, né? Então talvez eles poderiam falar assim, não, Josué, o meu compromisso não é com você. O meu compromisso era com Moisés. Mas como Moisés morreu, então na verdade vocês que se lasquem para lá. A minha terra está garantida em paz. Eu não tenho que atravessar Jordão nenhum. Depois eu não tenho que lutar contra Cananeu, contra Jebuseu, contra o Gerzazeu, né? Depois nós vamos ver o nome desse povo. Tudo para o lado de lá. Não, a minha promessa é para o lado de cá, então eu já estou tranquilo. Mas sabe qual que chamou mais atenção aqui? A promessa dele não era nem a Moisés. A promessa deles não era nem com Josué. Mas a promessa dele em primeiro lugar era com Deus, meu irmão. Por isso que quando você fizer as coisas, a Bíblia fala, faça como se fosse para o Senhor, sabendo que dele você receberá a recompensa. Sabe o que é o problema? Muitas vezes se eu faço alguma coisa por essa irmã, eu quero que depois ela venha me bajular. Eu quero receber um reconhecimento dela. Se eu faço alguma coisa para esse irmão, depois eu quero receber um reconhecimento dele. Não, é para fazer como se fizesse ao Senhor, sabendo que dele nós receberemos recompensa. Quem pode dar uma glória a Deus? O problema, meu irmão, é que muitas vezes nós estamos convertidos ao homem. E o problema de nós nos convertermos ao homem é que quando o homem muda, nós nos desviamos. Por isso eu sempre falo, não se converta ao pastor, não. Não se converta aos obreiros, não. Não se converta a esposa ao seu marido, não. O marido não se converta à sua esposa, não. Os filhos não venham na igreja por causa dos pais, não. Vocês têm que vir em primeiro lugar por causa de Deus, por causa do Senhor. Porque senão, se um depois desanima, se o pastor deixa a igreja, se o pastor vai para outra cidade, lá para Santa Catarina, ou sei lá para onde, né? Aí as pessoas querem largar, né, a igreja. Estou dando risada que eu falei para uma irmã que eu ia para Santa Catarina, né? Quem sabe? Então, nós não podemos estar convertidos aos homens. Nós precisamos estar convertidos ao Senhor. Por isso, meu irmão, que quando você abençoa, que nem você abençoou a sacolinha das crianças, que nós realizamos e foi uma bênção, está sendo uma bênção, esse projeto para a nossa igreja, você não fez para o pastor, você não fez para a igreja do Evangelho Quadrangular, mas você fez em primeiro lugar a Deus, e quando você faz a Deus, saiba que de Deus você vai receber a recompensa sobre a tua vida. Era isso que na verdade, esse pessoal, né, da tribo dos Rubenitas e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés compreenderam que eles estavam fazendo era para Deus em primeiro lugar, não para os homens. Então aprenda, quando você faz as coisas para Deus, com certeza e sem dúvida nenhuma você receberá a recompensa dele. O que a Bíblia diz? Que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. O que Deus está dizendo? Grande é as pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, mas são poucos aqueles que querem trabalhar na obra. Aí o que é a instrução? Rogue, pois, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Ou seja, é nossa obrigação, minha como pastor, dos líderes da igreja, orar para que Deus envie pessoas para que trabalhem na obra. Agora, a minha oração quando eu faço isso, eu falo, Senhor, envie pessoas para o diaconato, envie pessoas para o ministério de louvor, envie pessoas para o ministério da coreografia, mas pessoas que vão amar ao Senhor sobre todas as coisas em primeiro lugar. Porque a pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, meu irmão, ele não tem problema com o líder. Pode ser Moisés ou pode ser, né, Josué, ele sabe que a conexão dele em primeiro lugar está com Deus e ele vai obedecer, seja a pessoa 30 anos, 15 anos ou 10 anos. Se for instituída por Deus, ela vai obedecer porque toda autoridade é instituída por Deus. É isso que nós precisamos amadurecer. Tem pessoas, né, que se o pastor fala alguma coisa, ela obedece. Mas se vai o obreiro e fala alguma coisa, eles querem bater boca. O que é isso? A pessoa não entendeu ainda o propósito. Não entendeu ainda que, na verdade, toda autoridade é constituída por Deus. E se está trabalhando na obra, foi porque o Senhor tem permitido. Então, meu irmão, não caia em laço do diabo. Não caia em engano. Mas obedeça, porque a tua obediência, em primeiro lugar, tem que ser a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Vira aí uma ou duas folhas aí. Vai no capítulo 3 de Josué também. Vira aí uma ou duas folhas. 3. No versículo 1 nós vamos ler.
Diz o seguinte: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Isso aqui é a continuação, tá, daquilo lá. É que nós não precisamos ler o restante para a gente concluir o raciocínio da palavra. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, do vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levem, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Sabe o que a primeira coisa que nos chama a atenção? Lembra que eu falei que o Jordão era a última etapa até que ele chegasse na terra prometida? Lembra que eu comecei falando isso? Amém. Então o Jordão era o problema que eles tinham. E o que eles fizeram? Eles saíram lá de Sitim, aonde que eles estavam, acampados, e chegaram até o Jordão. E quando eles viram aquele monte de água que era o problema, eles não se descabelaram. Eles não saíram pulando, né? Vamos atravessar nado. Ou agora, Deus, por que o Senhor fez isso conosco? Ou Cata, vamos jogar a arca da aliança aí, né? Vamos mandar os bois, vamos tocar eles para que eles passem nadando. Sabe o que isso nos ensina como igreja atual? Meu irmão, diante de um problema, diante de uma situação adversa, você não pode se descabelar, você não pode perder a tua paz. Olha a primeira coisa que eles fizeram. Eles chegaram, viram um problema, foram dormir, descansaram e no outro dia foram tomar atitudes. Sabe qual que é o problema de hoje? O marido está estressado, nervoso. A mulher está estressada, nervosa, aí os dois começam a brigar. É claro, daí o marido vai falar aquilo que não deve, a mulher vai falar aquilo que não deve. E você sabe que a mulher é um gravador ambulante. Aí, né, na hora do momento de nervosismo, o cara pega e fala para ela, o marido, né, assim: ei, maldita a hora que eu fui casar com você. Aí no outro dia resolve-se as coisas. Só que daí, né, ela gravou aquilo. Aí depois passa 15 anos, 4 meses, 2 semanas e 3 dias e 4 minutos, e ela lembra, fala assim: há 15 anos atrás, 4 meses, 3 semanas, 2 dias e 3 minutos, você disse para mim que maldito foi o dia que você casou comigo. Por que isso? Porque falou de cabeça quente. Aprenda, meu irmão, diante da dificuldade, você ter os pés no chão e resolver as coisas com sabedoria. Não adianta você se estressar. Chegou uma notícia ruim, se a notícia ruim já aconteceu, agora tenha a sabedoria do Espírito Santo para que você resolva ela. O povo não se descabelou, não. Eles foram descansar, foram relaxar e no outro dia de manhã foram achar o meio de resolver aquela situação. Aprenda, meu irmão, em nome de Jesus, aprenda a ter domínio próprio. A Bíblia fala que um dos frutos do Espírito Santo é ter paciência e domínio próprio, ou seja, você se dominar. Você se conter. A igreja de hoje, ela anda com o Espírito Santo de Deus, ela tem o Espírito Santo, ela é templo e morada do próprio Deus, e mesmo assim, diante das adversidades, ela se descabela. Precisa tomar remédio para dormir, precisa de calmante. Ei, o teu calmante já está dentro de você e se chama Espírito Santo de Deus. Deixa que ele manifeste sobre a sua vida os frutos dele. Veja que aqui o povo não tinha a presença de Deus sobre a vida deles. Eles tinham a presença de Deus como forma de um objeto que era a arca da aliança. Hoje nós não temos algo, né? Isso daqui representa a presença de Deus. Não, meu irmão. O que representa de Deus, a presença de Deus é você. Hoje nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós voltamos agora no começo, onde que o Senhor nos fez como imagem e semelhança dele através da cruz de Cristo. Está entendendo? Se naquela época, com um objeto, eles já tiveram paz, quanto mais nós hoje com a presença do próprio Deus sobre as nossas vidas. Então aprenda diante das situações adversas a ter paz. Chegou notícia ruim? Tenha paz, respire e resolva com a cabeça no lugar. Muitas pessoas tomam atitudes precipitadas. E depois quando passa lá na frente, você olha e fala assim: nossa, não precisava eu ter feito essa atitude. Não precisava eu ter feito isso, não precisava eu ter gastado dinheiro com isso. Aí quando você olha para trás, já foi. Você perdeu. E aí, pastor?
e agora você tem que arcar com essas consequências porque você não teve a tranquilidade de resolver os problemas do jeito que tem que ser resolvido. A outra coisa aqui que fala, né, nesse espaço também que nós lemos, né, a orientação deles, o que foi? Olha, espere que primeiro passe os sacerdotes com a arca. E deixe que eles vá à frente. Depois, quando eles tiverem uns 2.000 côvados à frente, daí vocês vão. Porque, afinal de contas, vocês vão caminhar por um caminho que vocês ainda não conhecem. Sabe o que estava dizendo? Vocês não podem ir à frente da presença de Deus. Vocês têm que ir atrás, seguindo a presença de Deus. Com os olhos fixos, para que vocês aprendam o caminho. Sabe por que muitas pessoas se perdem no meio do caminho da igreja? Porque os teus olhos, meu irmão, se desvia da igreja e fica nos homens. Eu estava, agora há pouquinho, né? 30 minutos atrás, conversando com os obreiros de algumas coisas aqui da igreja, de organização da obra. Eu estava falando de algumas coisas que nós temos que tomar cuidado para que os nossos olhos não saiam de Deus e fiquem um no outro. Porque se eu analisar o irmão Kleber, eu sei que o Kleber tem um monte de defeito. Se eu analisar o irmão Douglas, o Douglas também tem um monte de defeito. Assim como se ele me analisar, ele vai achar um monte de defeito em mim e um monte de defeito nele. Isso daí na obra, talvez eu veja, o Kleber faz mais do que eu. Ou eu faço mais do que o Kleber. Se nós tirarmos os olhos de Cristo, nós vamos nos perder no meio do caminho. Por isso você na igreja tem que ser do mesmo jeito. Os teus olhos têm que ser na arca da aliança. Lembra quando o povo estava no deserto? Aonde a nuvem ia, eles iam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem voltava, eles voltavam. Se a nuvem ia para frente, eles iam para frente. Por quê? Porque quem direcionava era Deus. E aqui a ordem era do mesmo jeito. Olha, sigam a arca da aliança, que representa a presença de Deus, porque o caminho que vocês vão andar são caminhos novos para vocês. Nosso maior problema de chegar na igreja é querer estar dentro da igreja e continuar nos mesmos caminhos antigos. Aprenda, meu irmão, que você está na casa de Deus, é você agora ter atitudes diferentes. É você saber que agora você precisa ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de renúncia. Coisas que você fazia não cabe mais para você que faça. E por que isso, pastor? Porque agora você está andando por caminhos novos que antes você não conhecia. Muitas vezes nós queremos estar dentro da casa de Deus e queremos usar as mesmas estratégias que nós usávamos lá atrás, agora estando dentro da casa de Deus. Não, as estratégias de lá de fora não dá certo. Agora você tem que trazer outras estratégias que está escrito pela palavra de Deus. Já leu o Sermão do Monte? Depois você lê na tua casa, lá em Mateus, lê do capítulo 5 até mais ou menos até o 7, mais ou menos. Mas é o 5 e 6 o principal. O que Jesus começa a ensinar para o povo não faz sentido. Ele fala assim, bem-aventurado, ou seja, feliz, aqueles que são os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Ué, mas como que eu vou ser feliz sendo pobre de espírito? Não faz sentido aos olhos humanos. Olha aqui que ele fala, se alguém vier e te pedir para caminhar 1 milha, caminhe com ele 2, ou seja, faça mais do que te é esperado. Se alguém vir te pedir uma capa, dê para ele também a tua túnica. Não faz sentido. O que ele estava querendo dizer? Que na verdade, agora o pessoal estava vivendo um novo tempo debaixo da graça de Deus. Por isso, meu irmão, se você vem na igreja, mas se você não gosta de oração, se você não gosta da palavra de Deus, você me desculpe, mas você não vai conquistar nada. Porque você está dentro da casa de Deus, mas você não está seguindo a arca. Você está cravando o seu próprio evangelho, esperando ter resultados com isso, e não vai dar certo. Não vai dar certo, não adianta. Olha o que Jesus disse, se alguém te der um tapa de um lado da face, vira o outro. O que nós como homens fazemos, né? Se alguém nos xinga, a primeira coisa que a gente pensa na cabeça como mente humana é xingar de volta. Se alguém buzina para você no trânsito, a primeira coisa que você quer fazer, né, é colocar a mão para fora e mostrar o dedo do meio. Os humanos, né, os comuns. Você que é crente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Outro dia tinha um irmão, né? Ele catou e buzinou para a pastora, né, e saiu xingando a pastora. Ele não sabia da pastora que estava dentro do carro, né? Até hoje acho que ele não sabe. Qualquer dia eu vou falar para ele. É daqui, da igreja. Então são atitudes, irmãos, que na verdade agora nós temos que mudar, porque nós estamos trilhando outros caminhos. O que a Bíblia fala? Que a mulher sábia ela edifica o seu lar, mas a tola derruba com as mãos. Então o que acontece? Toda atitude que a mulher tinha para tentar ganhar a casa quando ela era do mundo, praticar aquilo que o Senhor instituiu pela sua palavra. Então ela vai ser sábia, tem momentos que ela vai ter que falar, tem momentos que ela vai ter que ficar quieta.
O marido, a mesma coisa. Tem momento que ele vai ter que falar, tem momento que ele vai ter que ser bravo, tem momento que ele vai ter que ser bobinho, mas sem perder a rédea, sem perder a orientação que vem da parte de Deus, porque agora eles estão vivendo uns novos caminhos que agora vem da parte de Deus. Se isso não entrar na tua cabeça, meu irmão, o evangelho não vai transformar a tua vida. Observe Jesus. Leia os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e comece a observar Jesus, como que Jesus agia como filho de Deus. Tinha momentos que Jesus ele debatia com o povo. Ah, você está debatendo comigo, eu vou debater com você. Tinha momentos que Jesus, quando debatiam com ele, ele ficava quieto, não falava nada. Parecia bobinho, parecia que ele perdeu aquela batalha. E tinha momentos que batalhavam, né, que falavam contra Jesus, e Jesus ele dava no pé, Jesus ele saía correndo, ele não enfrentava. Por quê? Porque cada momento você tem que agir de um jeito. Então não adianta você só querer ser briguento, ou você só querer ser quieto. Não, na verdade, meu irmão, nós temos que andar com o Espírito Santo de Deus e, conhecedores da palavra, tomarmos atitude pela presença de Deus, porque daí sim nós teremos o resultado que nós desejamos dentro do nosso coração. Diga aleluia. Amém? Vamos continuar agora, para a gente terminar. 3:5. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Pelo qual a vez de ir? Isso, é no 5 mesmo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E também falou aos sacerdotes, ou seja, ao povo que direcionava o povo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Veja que não é só o povo que tem obrigação. Os líderes da igreja, os líderes do povo também tinham obrigação. Não adianta, meu irmão, você vir aqui no culto e ser escutado do pastor: olha, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa conhecer a palavra, sendo que na verdade eu como pastor, os líderes como obreiros não façam a parte deles. É obrigação da igreja ser uma igreja que mantenha a presença de Deus também. Por isso que nós como liderança precisamos orar. Uma liderança que não ora, meu irmão, as coisas não acontecem no meio da igreja. Essa é uma realidade. Então, não é obrigação só tua, é obrigação da igreja também. A arca da aliança, né, levantai a arca da aliança, que representa a presença de Deus, e passai adiante do povo. 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, assim eu também serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouve as palavras do Senhor o vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo Israel lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Esse aqui era o povo que estava na terra lá de Canaã, onde eles iam habitar. Era Deus quem ia expulsar eles. 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Sabe o que Josué estava dizendo aqui? Eu vou resumir tudo o que foi explicado, que foi lido. Deus ele falou com Josué: Josué, a partir de hoje eu vou começar a te engrandecer, ou seja, eu vou começar a fazer os mesmos milagres que eu fazia com Moisés, eu vou começar a fazer diante de você. Mas tudo isso só começou porque ele seguiu os mesmos princípios que Moisés. Organizou, ordenou o povo, organizou todas as coisas, teve fé para acreditar. E o que ele disse aqui? Os sacerdotes, eles pegarão a arca, que representa a presença de Deus, e levarão à frente do povo. Eles não tinham que atravessar o Rio Jordão? Tinha ou não tinha? Só que na verdade era para colocar em primeiro lugar a arca da aliança à frente do povo. Tudo que você for realizar, meu irmão. Se você for comprar uma bala, o certo é você orar ao Senhor antes para ver se você pode ou não. Pastor, eu quero me casar. Ore ao Senhor para ver se é a pessoa correta ou não. Porque muitas vezes nós estamos indo pela emoção e nós estamos prestes a quebrar a cara e depois nós queremos reclamar porque nós não colocamos a presença de Deus à frente das nossas decisões. Coloque a presença de Deus à frente, meu irmão, do teu casamento, da criação dos teus filhos. Coloque a presença de Deus à frente da tua empresa, do teu serviço, porque daí sim as portas vão se abrir. Eles não colocaram a arca da aliança atrás.
eles colocaram à frente, porque quando o sacerdote, nós vamos ver daqui a pouquinho, pisaram na água, o Rio Jordão era um rio de correnteza. Quando eles pisaram na água com a Arca da Aliança, o próprio Deus, com o poder que tinha sobre a Arca da Aliança, que foi colocado à frente, fez com que toda a água que estava escorrendo começasse a se ajuntar. A água que estava aqui, automaticamente, estava fluindo mesmo. Mas a água que estava aqui começou a se ajuntar. E daí todo o povo começou a passar, na onde que era um problema, com os pés em seco, sem nenhum tipo de problema, porque o Senhor tinha operado o milagre, porque foi colocado à frente da situação. Hoje, muitas vezes, nós não colocamos mais o Senhor. Tem coisa que nós nem apresentamos a Deus. E sabe por que nós não apresentamos? Porque nós sabemos da desaprovação de Deus. Tem coisa que nós nem oramos ao Senhor, a gente vai lá e toma atitude antes. E nós queremos que Deus venha conosco. Veja, os povos não chamou Deus para ir com eles. Eles foram com Deus. Muitas vezes, meu irmão, você está tomando atitude, você entra num relacionamento errado, você entra num financiamento errado, você entra num trabalho errado, aí depois você quer, vem Deus, vem comigo Deus, vem, eu estou te chamando, vem comigo. Ei, é para na verdade você ir no caminho de Deus, é para você seguir a Arca da Aliança, é para você colocar Cristo na frente, e não você tomar atitude errada, e depois que você vê que deu merda, com perdão da palavra, mas é a verdade, que nós falamos essa palavra todo dia, depois que deu tudo errado, aí você quer chamar Deus, vem Deus, me socorre. Então aprenda a tomar atitude em primeiro lugar, baseado com a tua vida na palavra de Deus, e não depois que você catou e tomou a atitude que você queria, você quer que Deus vai lá e restaure toda a situação, e quando Deus não restaura, você ainda reclama, por que, onde foi que eu errei Deus, por que o Senhor me abandonou, por que o Senhor não olha mais para mim, por que você não responde o meu clamor? Sabe qual que é o problema? É que muitas vezes Deus não nos responde do jeito, como o homem. Porque muitas vezes nós levamos patada do homem aqui na terra. E pelo fato de nós lermos a palavra, e a palavra não ter uma vida clara, então parece que Jesus era bobinho, parece que os apóstolos eram bobinhos. O único que dá para a gente entender um pouquinho, que era mais assim, era João Batista, porque ele já chegava, raça de víboras, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Então é o único que dá um pouco mais de vida pela palavra de Deus. Então, pelo fato de nós não vermos Deus claramente, e Deus não olhar para a gente e falar assim, agora você vai estar recorrendo a mim, se você tivesse me consultado antes, senhorzinho, você não tinha tomado essas atitudes. Como nós não vemos Deus falar desse jeito, para nós cara a cara, então nós achamos que Deus ele não se ira, não se estressa, e não fala, se você tivesse me consultado antes, não estava nessa situação. Pelo fato de nós não ouvirmos Deus falar dessa forma, nós achamos que está tudo bem. Então, meu irmão, aprenda a colocar a presença de Deus à frente das coisas que você vai fazer. Já viu aquele ditado que o apressado come cru? Já viu? Assim é na presença de Deus. Então, muito cuidado quando você tem um projeto, muito cuidado quando você tem uma vontade, e você quer realizá-la rapidamente, sem antes consultar o Senhor. A caminhonete quebrou, A caminhonete lá de casa quebrou. Saiu uma pecinha lá, Daí eu já catei, fui lá, ontem, na sexta, no autopeça, comprei uma peça, coisa e tal. Aí depois fui ver, mas essa peça parece que não resolve o meu problema. Aí quando eu vi, na verdade, não precisa trocar a peça inteira. Precisa trocar apenas uma buchinha de plástico, que deve custar uns 20, 30 reais, e eu comprei uma peça de 350 reais. Tomara a Deus que na terça-feira eles me reembolsem, que eu acho que vai ser difícil. Mas por quê? Porque não tive paciência. Por que não esperou? Não esperou tantos dias até resolver o problema? Esperasse um pouquinho mais, mas o apressado ele come cru. Então, meu irmão, ainda 350 reais, A gente coloca anuncia no Mercado Livre, anuncia no LX, mas cedo ou mais tarde vende. Agora, tem muitas coisas que são de valores muito maiores, como um filho fora do tempo, como um casamento errado, como eu disse, um financiamento errado, como uma atitude precipitada que talvez causa muito mais problemas porque você não consultou ao Senhor antes do que fazer as coisas debaixo da graça de Deus e muitas vezes ouvir um não de Deus, mas saber que esse não de Deus é uma proteção para que você não quebre a cara com o decorrer dos dias. Então aprenda, coloque a arca do Senhor à frente.
né, para a gente terminar, 12. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim, né, aquilo que eu acabei de explicar, que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, ou seja, pararão de descer a água, e se amontoarão. Tendo, pois, partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o rio Jordão, e os seus pés se molharam somente na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se então as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, ou seja, represou toda a água para que o povo passasse, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou com o pé enxuto, atravessando o rio Jordão. Sabe o que é isso? Aquilo que era um problema, enquanto eles obedeceram a palavra e colocaram o Senhor à frente, e os sacerdotes ficaram ali com as mãos levantadas, o povo foi prevalecendo, foi passando, foi passando, foi passando. Passa um, passa outro. Sabe por quê, meu irmão? A igreja, os sacerdotes estavam com as mãos levantadas com a arca da aliança. A igreja mantinha a presença de Deus. E o povo, lembra que nós lemos? Santificai-vos, porque amanhã haverá maravilha no vosso meio. Nós lemos, não paramos, mas nós lemos. A igreja fez a parte dela de colocar a arca da aliança ali no meio do povo, de ficar ali esperando que o povo passasse. E o povo também tinha se santificado. Quando a fonte da igreja é uma fonte boa, quando você também se santifica, é impossível você não ver o milagre acontecer sobre a tua vida. Agora o problema é, quando a igreja até se santifica, quando a igreja até permanece com a arca da aliança, que é a presença de Deus, mas o povo não faz a sua parte. Nós precisamos, meu irmão, compreender que é necessário que nós façamos a nossa parte também, para que nós possamos ver a glória do Senhor transformando a nossa vida, transformando a nossa casa e a nossa família em nome de Jesus. Só para a gente concluir. Veja, lembra que Moisés ele passou o Mar Vermelho, com a mesma situação, que chegou diante do Mar Vermelho, né? Clamou a Deus, Deus, o que eu faço? Por que você clama a mim? Ordene para que o mar se abra, toque aí com o cajado, e o mar se abriu. Aqui nós vemos com outra pessoa, com o sucessor dele, a mesma situação. Chegou diante de um rio que era um problema, mas quando pisou na água com a arca da aliança, a água se abriu também. Sabe o que nós aprendemos com isso? O problema, meu irmão, não é a pessoa. Se era Moisés, se era Josué, se era Davi, se era Jesus, se era qualquer outra pessoa. O diferencial de tudo isso é a pessoa, se ela carrega em si a presença de Deus. Se você carrega em si a presença de Deus, não importa a situação, não importa se é o Mar Vermelho, ou se é o Rio Jordão, ou se é o Rio Bosteiro, não importa. Aonde você chegar, o problema que você tiver, a presença do Senhor vai estar sobre a tua vida, e a situação vai se abrir, e você vai passar com os pés enxutos em nome de Jesus. Está entendendo? Hoje nós não precisamos atravessar rio, hoje nós temos barco, tem lancha, tem jet ski, tem canoa, mas hoje também tem as doenças que nós precisamos vencer, tem as brigas, tem as separações que nós precisamos vencer, tem a criação dos nossos filhos que tem que ser debaixo da graça, debaixo da glória de Deus, tem as obras de macumbaria, as invejas que vêm contra a nossa vida. Então tenha sobre você a presença ativa de Deus, a fim de que, quando vier a situação adversa, você passe com os pés enxutos, ou seja, você passa sem nenhum tipo de dificuldade, porque o Senhor vai à frente da tua vida em nome de Jesus. Lembra daquela música que fala assim? Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Vamos colocando de pé. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Comece a orar ao Senhor aí. Coloque a presença de Deus à frente da tua casa.
Fala, Senhor, eu quero nessa noite colocar o Senhor à frente da minha família. Eu quero colocar o Senhor à frente do meu trabalho. Eu quero colocar o Senhor à frente da criação dos meus filhos. Eu quero, Senhor Deus, se eu for mexer uma agulha na minha vida, clamar ao Senhor em primeiro lugar, porque eu sei que é o Senhor que abre os caminhos. Eu sei que é o Senhor que me direciona. Abre a tua boca aí, meu irmão, e comece a orar. Apresente a vida dos seus ao Senhor nesse momento, porque do mesmo jeito que o Senhor foi com Moisés, do mesmo jeito que Ele foi com Josué, assim Ele é contigo quando você obedece os princípios dele, em nome de Jesus. Tá chorando, ouve, precisando, ouve, tá sofrendo, ouve, não importa, ouve, seu louvor invade o ore crendo, abençoe a tua casa, a tua família. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza que haverá paz na tua casa. Profetiza que haverá prosperidade sobre a tua vida. Profetiza que haverá conversão sobre os teus familiares. Profetiza, abençoe a tua casa e agora. Abençoe os teus filhos. Abençoe o teu trabalho. Abençoe a tua empresa. Abençoe o local onde você trabalha. Abençoe em nome de Jesus. Porque enquanto você abençoa, o Senhor vai na frente operando um milagre sobrenatural da parte dele sobre nós. Precisa entender o que Deus está falando. Mesmo quando está em silêncio de trabalhos, basta somente esperar o que Deus irá fazer. estará seguro. Creia nos seus profetas e você prosperará. Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele